tua filha com o teu Espírito Santo, que ela venha assumir e o Senhor venha aparecer na vida dela. Senhor, que ela venha falar, Senhor, algo que venha só de Ti, Pai, para nossas vidas, Senhor. Porque todos os dias nós necessitamos, Senhor, da Tua palavra. Todos os dias, Pai, nós queremos se encher, Senhor, do Teu bálsamo na nossa vida, ó Pai. Senhor, neste momento e nesta tarde, tudo que foi feito aqui e que vai ser feito, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E assim, Pai, eu entrego a Tua filha nas Tuas mãos, meu Pai. Usa ela como Tu queres, Senhor. Que não abrir e fechar a boca dela, Pai, que o Senhor venha usar ela tremendamente, Pai. E assim, Pai, a Tua filha está na Tua presença, Pai, no Teu controle, Pai, no Teu comando, Senhor. Fica conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento as irmãs na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. Eu estava aqui me lembrando, até saiu algumas lágrimas aqui no canto do olho, que em 2005 eu estava marcada para um congresso e eu não sabia o que ia acontecer. E ali o pastor Humberto tinha feito um convite para me pregar no congresso que ia estar dentro da igreja, ia ter. E eu não sabia que um filho meu ia morrer antes. E aquele congresso estava marcado. E ele já tinha feito um convite para muitas igrejas. E a igreja dele lá, como se fosse lá naquele muro, daqui para aquele muro. O pastor Humberto, ali no Leste Oeste, resgataram da igreja. E ele já tinha feito os convites, já tinha feito os cartazes. E ali o meu filho morre antes, 15 dias. E eu chorava quando eu ia pregar. Eu olhei para a Patrícia e me veio a memória. Quando ela estava louvando, também me veio a memória, que a gente não é doido, a gente não esquece, né? E ali foi mesmo que eu estava vivendo aquele tempo, agora. Mas aí o Senhor me deu força. E ali tive que ministrar para a honra e a glória do Senhor, porque já estava no 15 dias, o filho dói, né? Dói mais do que o marido, porque eu já tinha perdido o marido há 2 anos atrás. Problema? Mas o Senhor, Ele nos protege de todas as provas. Nós não temos nenhum louvor que ela estava cantando, nós temos só que adorar. É na adoração que o Senhor vai tirando as nossas dores. Eu falo isso com experiência. Eu não fazia outra coisa, eu não reclamava mais, porque não voltava mais. Mas eu só ia adorar e chorar. Porque lógico que a gente chora, né? A gente chora e louva, chega das lágrimas, desce quente, rola o nosso seio, rola tudo. Mas hoje o Senhor me deu vitória, passou a dor, aliviou, a honra e a glória do Senhor, né? E hoje eu quero dizer para as irmãs, feliz Dia das Mães, né? Quero pregar, a irmã até falou, para ministrar no Salmo 17, a menina dos olhos de Deus. Mas foi no passado, foi antes, muito antes de acontecer o que aconteceu. Aí eu disse, não, menina dos olhos de Deus, nós todos somos. Dependente que nós estejamos na presença do Senhor, na obediência do Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de ti, tu é a menina dos olhos de Deus. Se nós obedecer ao Senhor, os cuidados do Senhor, como o Salmo fala, o Salmista 17:8, ele diz que tu és a menina dos meus olhos, mas para tu ser a menina dos olhos do Senhor, tu tem que andar em retidão, tu tem que obedecer a Deus, aleluia, e tu tem que andar aleluia, no propósito de Deus, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Nós todos somos a menina dos olhos do Senhor, né? Porque nós vivemos em obediência e somos tementes ao Senhor. Mas eu trouxe uma palavra aqui que se encontra lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas,
Aleluia, está ali olhando. Eu sou pai cega. Capítulo 1, nós vamos falar da mãe de Jesus e da prima de Maria e de Isabel. Vamos falar aqui, vai ser ligeiro, porque as horas estão se passando, né? E eu não vou falar a vocês não. Vai ser rápido, porque como nós estamos aqui já amanhã, no dia das mães, amanhã eu tenho uma mãe com 93 anos, faz almoço, faz tudo, clama por a minha vida, servo de Deus Altíssimo, aleluia. Cada vez que eu vou na casa dela, antes de eu ir para Israel, eu fui lá, agora mesmo eu não fui lá, porque o Piraú está muito violento e ela mora lá perto, e eu digo, Jesus, eu não quero tempestade. Vamos começar pelo 27, primeiro Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 1, e verso 27, que fala de uma virgem despojada, um varão, já botou ali, aleluia, cadê melhor? Há uma virgem despojada, um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, aleluia. E vindo o anjo até a ela, disse: salva, agraciada, o Senhor é contigo nesta noite. Bendito és entre as mulheres, aleluia. Bendito tu és entre as mulheres e hoje, Senhor. E vendo ela, turbou-se com muito, aleluia, com a palavra, e consolava que saudação seria estar, né? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aleluia. E eis que tem um ventre, concederás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. E serás grande, e serás chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aleluia. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Aleluia. E disse Maria ao anjo: como fará isto que não conheço homem algum? Aleluia. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito, aleluia, santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, aleluia, a sua sombra. Por isso também o santo o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, só até aí. E eis que também, só até o 36, coloca meu amor ali. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquele que se chamará, que era estéril, aleluia, que se chamaram estéril. A Bíblia vem de dizer que Isabel era idosa, né, já velha, mas ela era estéril, né? A Bíblia está falando sobre isso, e era prima de Maria. E a Bíblia vai te dizer, quando o anjo aparece a Maria perguntava como era que aquilo ia acontecer. Porque existem duas partes aí, que Isabel, ela tinha marido. Ela já era idosa, ela era casada com João, né, com José. Com José não, é noiva. Com Zacarias. E Maria estava noiva com José. Ela não era ele esposa dele. E ela perguntou, ela não tinha intimidade entre mulher e homem. Ela perguntou como é que vai ser isso. Eu não tenho nada com ele. E a Bíblia vai te dizer que o anjo respondeu que no tempo certo ele ia falar, aleluia, como era que ia acontecer. No tempo certo na tua vida, o Senhor vai te mostrar como é que Ele vai fazer na tua vida, vai trabalhar. No tempo certo na tua vida, o Espírito Santo descerá sobre a tua casa, sobre o teu sonho, sobre os teus, e vai te informar como é que Ele vai agir na tua casa, como é que Ele vai fazer através de sonhos.
palavra de Deus, aleluia, que ali ela ficou surpresa do que ia acontecer. Como seria, como eu e você, como mãe, nós ficamos surpresos até em saber como estamos grávidos, né? É uma alegria, né? É uma alegria, imagine ser mãe de Jesus. Ser mãe. Mas você sabe por que foi que isso veio acontecer? Porque o próprio Deus, Ele, para se manifestar na terra, Ele tinha que mostrar à nação, aleluia, que o homem e a mulher tinha que vir de uma pessoa, aleluia, tinha que vir, aleluia, da mulher. Ele poderia muito bem criar, aleluia, na terra, ele poderia muito bem criar o ser humano, mas de Deus ele precisava mostrar que precisava ter homens e mulheres na terra, para a terra crescer, aleluia, para a terra criar, aleluia, se frutificar. Ele precisava. As coisas de Deus é tão tremenda, igreja, que quando nós começamos a olhar, eu até marquei algumas coisas aqui, para mim não esquecer, que quando o nosso Deus, Ele tem algo a realizar na tua vida, Ele fala contigo. Ele fala contigo, somente contigo. Como a irmã estava falando aqui, os louvores já foi falado, já foi estava, né? Foi lindo os louvores, choramos muito. Mas a palavra, ela fala contigo porque ela penetra dentro do teu coração nesta noite. Ela entra juntas e medula, aleluia. Ela vai aonde ninguém pode ir, ela vai ao teu encontro nesta noite. Ela é a promessa viva na tua vida, aleluia. Nesta noite o Senhor diz para as mulheres aqui: eu sou, aleluia, a prova viva da tua vida. Eu sou aquilo que te prometi. Eu sou o Deus da tua salvação. Muitas vezes, irmão, aleluia, nós temos que aleluia, nos pronunciar diante do Senhor, para pedir ao Senhor que me coloque sobre nós uma posição, porque muitas vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja, mas não estamos na posição que o Senhor nos quer. E o Senhor, pastora, Ele só pode agir na minha vida, na sua vida, na vida das irmãs, quando nós colocamos em posição. Às vezes nós estamos anos e anos e anos dentro da igreja, mas nada sozinho acontece porque está fora da posição. Mas irmã, eu oro, eu jejuo, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa para você entrar na posição. Aí quando você entra na posição e fica uma mulher posicionada na presença do Senhor, o Senhor olha para ti e minha filha, agora eu vou realizar aquele sonho antigo que tu me prometeu, porque eu olhei para ti e vi graça que nem vi em Maria, aleluia. O Senhor olha lá do céu e olhou Maria, virgem, ele disse: essa daí eu estou sentindo graça, eu estou sentindo virtude, é nela que veio o Todo-Poderoso, aleluia. É dela que vem o Todo-Poderoso. E nessa noite eu quero dizer para você: vamos, aleluia, ficar em propósito, vamos ficar no posicionamento para ver o que o Senhor quer de mim, quer de você. Irmão, todo dia, na minha oração, eu digo assim para o Senhor, aí já é rotina: Senhor, me quebre para um vaso novo. Meu Deus, eu desço a casa do oleiro, Jeremias 18, Deus me quebra e faz um vaso novo. Senhor, aonde estiver faltando, Senhor, tu me lapida. Tira de mim o que não está te agradando. Essa é a minha oração contigo. Assim eu acordo, aleluia. Eu, Senhor, muito obrigada, acordei, mas tira de mim o que não te agrada. Aleluia. Aleluia. Para poder entrar no posicionamento, para o Senhor querer, e aleluia, para o Senhor fazer na minha vida o chamado que Ele tem comigo. Você sabia por que foi que isso tudo aconteceu na minha vida? Depois Deus falou comigo, porque eu fui desobediente.
Eu desobedeci, que desde cedo eu tinha chamado de missão. E eu não queria assumir. Eu tinha chamado, eu tenho visão do céu, mas eu não queria assumir. O Senhor tinha me dado dom de profecia, mas eu não queria assumir. E por isso eu paguei um preço muito caro que eu não desejo para ninguém. Como domingo, eu estava desse lado e o esposo dela estava desse. E eu olhava para o teu esposo, eu via lágrimas nos olhos dele. Eu via muito choro, muito medo, ele por ali e eu aqui. E eu fiquei desinquieta. Quando chegou lá fora, Deus falou com ele, não foi através da minha pessoa. E eu não entendi, foi nada. A minha filha me chamou de louca. Eu disse, eu posso ser louca hoje, mas depois você vai entender. João 13:8 diz, o Senhor fala hoje, mas depois tu vai entender o que o Senhor está falando. Aleluia. Depois você vai entender. E segunda-feira pela manhã eu entendi o que o Senhor veio. O Senhor estava falando com aquele homem, que eu não sei nem como é o nome dele. Mas Deus falou. E o Senhor, meu peso, as minhas pernas eram tão grande que parece que eu estava arrastando as pernas. Porque se o Senhor dizia assim, se tu não se entregar, tu não vai sair daqui. Tu não sai daqui se tu não falar com esse homem. Porque o temor era grande demais. Ou em outras palavras, o medo, a responsabilidade de falar. Porque tem pessoas, irmão, que escarnecem o profeta. Porque o mundo já está tão, já está tão esculhambado, eu digo assim, de uma forma, que as pessoas hoje escarnecem. Né? Mas nem todos que dizem são. Nem tudo vem de Deus. É Patrícia? Vamos ver a vida do profeta. Vamos olhar como é que ele anda. Né? E continuou na palavra de Deus aqui. Aleluia. E o Senhor, nessa palavra, eu digo assim: Maria foi uma mulher corajosa. Porque a Maria, ela teve que enfrentar a gravidez. As pessoas, eu acredito, falando mal dela, que ela não era casada com José. Eu acredito também que como ela estava grávida e ninguém sabia de nada, imagine as calúnias. É no dia de hoje as pessoas não sabem da tua vida, não sabem o que as irmãs estão passando em todo o pau. Em todo o pau, aleluia. Não sabe o propósito de Deus, não sabe o que Deus está fazendo, não sabe o redemoinho que o Senhor está dando uma bênção, mas todo o pau. E Maria bateu Jesus. Ela era moça, né? Como se dizer, não tinha nada com homem. Eu imagino que naquele tempo as pessoas diziam: olha a moça, olha aí como é que ela está grávida, mentirosa. Mas com Deus, aleluia, ninguém se engana. Então o nosso Deus, ele diz: eu vou fazer na tua vida, ele faz, aleluia. O Senhor pode mover céu e terra, mas o Senhor realiza o desejo do teu coração. A promessa que ele te prometeu, aleluia, pode tardar, mas o Senhor, ele diz assim: fica na brecha, porque eu sou Deus de vitória na tua vida, aleluia. Se tu for corajosa, mulher, aleluia, o Senhor realiza sonho. Se tu tiver fé, o Senhor faz o impossível se tornar possível. Se tu tiver, aleluia, um problema como um grão de mostarda, o Senhor faz um mover grande na tua vida e dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia. Eu imagino como Maria sofreu a mãe de Jesus. Porque até no nascimento dele, né? Herodes queria mandar matar Jesus, né? Os meninos, tudo que nascia naquele tempo do nascimento de Jesus, e era um pra cá, era pra lá, tirava Jesus do canto, tirava Jesus de outro, para aquela promessa se cumprir por o grande Deus, o Altíssimo, aleluia. Nesta noite eu quero te dizer: ele é o dono de tudo, aleluia. Você está debaixo da sombra do
aleluia. E o Senhor diz assim: vamos buscar mais e mais o Senhor, irmão. Eu vejo hoje, no dia de hoje, eu já estou com 64 anos, mas eu tenho buscado o Senhor. Essa viagem que eu fiz foi 20 horas dentro de um avião. Foi 20 horas dentro do avião, mas quando eu cheguei, por 2 dias, eu já estava numa oração com a irmã, já tinha me convidado há dias. Foi 20 horas a vinda e 20 horas para chegar lá. São 40 horas dentro do avião. Mas por quê, irmã? Porque tinha uma promessa de 10 anos antiga. E quem tem promessa de Deus não morre antes que se cumpra. Aleluia. Se tu tem promessa de Deus na tua vida hoje, se deleita e dorme tranquilo, que me fala o Salmo 4. Em paz eu durmo, me deito e durmo, porque o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Fica tranquila. Fica tranquila, irmã Alice, aleluia. Que um dia o Senhor converte o teu marido no nome de Jesus, aleluia. Um dia ele vai andar lado a lado contigo, aleluia. Sendo um grande homem de Deus, aleluia. O Senhor pega aquele coração de pedra e coloca um de carne, porque esse Deus é o Deus que trabalha com excelência, aleluia. Irmã, por que tu diz isso? Porque eu conheci uma irmã que todo dia, durante o dia que eu tinha uma casa de oração, todo dia tinha um clamor no meu dia. E todo dia a irmã estava lá orando, o marido dela era traficante. E ela dizia desse jeito: Senhor, enterra o vaso. Senhor, enterra o vaso. E eu ao lado dela digo: Senhor, não enterra. Senhor, converte ele, Senhor. Não enterra o vaso não, porque ele vai ser um grande pregador do Evangelho. Hoje o homem é pastor, aleluia. Hoje ela glorifica o nome dele junto com ela. E ela diz assim: irmã, aleluia, que ela me chama de irmã Maria. Irmã Maria, o meu testemunho pode ser por onde eu for, aleluia. Hoje ele é o homem de Deus. Ele é o pastor Sérgio e ela é a irmã Maria do Livramento, pastora, aleluia. Mas o Senhor converteu aquele homem e ele usava, comia droga, mas ela já não aguentava mais. Eu entendo quando a mulher está aflita, eu entendo, porque sofrimento demais a gente fala até besteira. Estão entendendo? Estou falando aqui para mulheres, aleluia. Estou falando para mulheres aqui. Não é a primeira vez, irmã, que eu frequento mulheres, encontro de mulheres, não. Café de mulheres, chá de mulheres, pé de mulheres, tudo que for mulheres modeladas, que aconteceu a última vez agora, foi lá no Iguatemi. Tudo que você imaginar de mulheres, café, chá, hotel, tudo que você imaginar, eu já passei. Então, eu estou falando de experiência. Vida no altar, aleluia. Conselho de mulher, eu nunca na minha vida eu aconselhei uma mulher para deixar o marido, porque pastora, para tudo tem uma solução, para tudo tem uma solução. E eu dizia para uma irmã que também queria deixar o marido, quando ela vive com ele, eu disse: cuidado, ruim com ele, pior sem ele, já vai. A minha filha aí, ó, que eu trouxe a outra, glória a Deus, aleluia, quero te trabalhar. Digo, ruim com ele, pior sem ele. Hoje também, a irmã Patrícia, aleluia, vive ao lado do marido. O irmão Cleber hoje é pastor, a minha glória do Senhor. E nós só testemunho glorioso, aleluia. Não é aquela coisa que você mata o crente, ele ainda enterra, aleluia. Deus não se serve disso aí não, irmão. Se tu é serva de Deus, aleluia, tu olha para tua irmã e teu irmão diz assim: irmã, se eu conseguir, tu também vai conseguir, em nome de Jesus. Vamos mandar me deixar. Eita, subcantas, neném, aleluia. E vamos, aleluia, vamos ter um retorno, meu irmão. Quando nós temos a fé, o Senhor te dá um retorno. E o retorno do Senhor é grande, é glorificante. Irmão, estou falando isso aqui, não é para te agradar não, porque eu passei a madrugada inteira orando, aleluia. E o Senhor dizia assim: fala para as mulheres, aleluia, porque eu não tenho
nessa noite está curando, aleluia. Ei, irmão, você que está aí atrás, levanta as tuas mãos. É você mesmo, irmão, você de óculos, aleluia. O Senhor está sendo os teus ossos, aleluia. Te coloca de pé, mulher de Deus, aleluia. O Senhor diz assim para ti todas as dores hoje, aleluia. O Senhor faça na tua vida o bálsamo. Levanta a tua mão para receber, levanta a tua mão, aleluia. O Senhor diz assim para ti, filha, eu cuido de ti, tiro toda enfermidade dos ossos. Nesta noite o Senhor hoje te visita. O Espírito Santo hoje entra na tua casa e aleluia, entra na tua vida e está repreendendo essa dor no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E a Bíblia vai continuar te dizendo a respeito de Maria. Oh, aleluia. Vamos buscar de todo o nosso coração. Vou já terminar, irmão. Vamos buscar de todo o nosso coração. E quando nós vamos orar, nós vamos buscar de todo o nosso coração, Renatinho. De todo o nosso entendimento. Porque ainda tem solução, Renata. Aleluia. Ainda tem algo que o Senhor, aleluia, vai trabalhar, está trabalhando. Oh, aleluia. Muitas vezes, Renata, tu fica em dois pensamentos, Renata. Mas o Senhor diz assim, sai de cima do muro e clama só aquele que pode todas as coisas. Só aquele que salva, só aquele que transforma, só aquele que dá livramento, aleluia. Aquele que cuida, ele pode estar onde tiver o teu esposo, mas o Senhor diz, eu ainda vou trazer a sala de reconciliação, aleluia. E vou colocar aqui, vou fazer separar Jesus, é bom demais, aleluia. E vou fazer o sobrenatural acontecer. E quem me verá e vai dar testemunho desse dia hoje, aleluia, aleluia. O tempo de cantar está chegando, Renata, na tua vida, na glória de Deus, aleluia. O tempo de cantar está chegando, Regiane, aleluia. O Senhor, eu vejo o Senhor colocando tudo no seu devido lugar, porque o tempo não está mais para brincadeira, o tempo está para buscar a face do Senhor, aleluia. Quem quiser brincar, que brinque, aleluia. Mas o Senhor diz, vamos buscar a minha face, vamos me adorar, aleluia. Vamos para a casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, grande, 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 aleluia. E vamos entrar no entendimento, vamos entrar no entendimento. Muitas vezes, irmã Xavier, a gente fica tão assim, que parece que o entendimento quer sair da nossa mente. Aleluia. Parece que o entendimento ele foge da nossa mente. E nós queremos perder até o controle do nosso chão. Eita. Como é que essa mulher sabe, mas o Espírito de Deus que te sonda é o mesmo que está falando aqui nesta noite? Aleluia. O entendimento, irmã Chavinha. O Senhor diz assim para ti, eu te dou hoje, aleluia, o entendimento junto com a sabedoria. O entendimento junto com a sabedoria, porque tu precisa, aleluia. Tu precisa desse entendimento junto com essa sabedoria, para que teus pés não venham fugir do chão. Porque a Bíblia diz que os nossos pés somos na rocha, e a rocha é a pedra é Jesus, aleluia. Oh, quando Moisés tocou na rocha, Jesus disse assim, ei Moisés, tu toca em mim, aleluia, Moisés tocou na rocha com força, e a rocha era Jesus, aleluia. Charinha, nesta noite o Senhor diz, seus pés é na rocha. O Senhor te dá seu entendimento e sabedoria, aleluia. Porque teus pés é afirmado, é na rocha. Nunca foi na areia.
Aleluia. O vento nunca derruba, aleluia. E é por isso que o inimigo se levanta na tua caminhada, na tua frente. Mas tu não está tendo discernimento, aleluia. Mas a partir de hoje o Senhor diz: tiro eu as escamas dos teus olhos. E o Senhor vai entender o agir de Deus na tua vida, aleluia. Oh, aleluia. Estou dentro da palavra, aleluia. Eu estou dentro da palavra, aleluia. Maria teve que ter tudo isso. Teve que ser sábia, teve que se esconder para ter Jesus, aleluia. Quem conhece a história sabe o que estamos falando, né? Quem deveria sabe. Como a vida de Maria veio o Salvador da nossa vida. Ela não veio de fácil, não caiu de bandeja, não. Ele veio, aleluia. Quando eu estive lá, que eu vi a casinha humilde, tão pobrezinha, eu digo: Jesus nasceu aqui, pastor. Ele disse: aqui e ali, aleluia. Está no mesmo canto, porque é proibido mexer. É proibido mexer lá. Ninguém mexe lá, tem uma placa lá, todo cercado. É proibido entrar. Até entrar, a gente vê de longe. Ninguém mexe. E eu disse: pelo amor de Deus, Jesus. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque nós queremos ser tanta coisa, Regina. E Jesus nasceu numa simplicidade, numa humildade tão grande que só visto. Aleluia. Oh, aleluia. Nós queremos ser tão importante. Aleluia. Nesse dia para cá, quando eu pedi, mas o Senhor padecer. Aleluia. Eu digo: Senhor, eu não sou digno de nada, eu sou parecida, pobre, miserável e pecador. Aleluia. Oh, aleluia. Tem gente que é tão importante. Desde aquele dia em diante que eu me dei que nós não somos nada. Nós somos uma folha seca com o vento sopra para lá e para cá. Para lá e para cá. Vamos ter humildade. Vamos adorar o Senhor, igreja do Senhor. Vamos adorar o Senhor enquanto nós podemos achar, aleluia. Enquanto nós temos fôlego de vida, aleluia. Vamos adorar aquele que nos fez, nos formou, nos dá fôlego de vida, aleluia. Outra coisa também que eu achei muito bonito foi quando nós chegamos em Magdala, onde Maria Madalena cuidou de Jesus. Lindo lá também o lugar, muito bonito. Aquela mulher tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado, porque ela não era prostituta, ela era adulta, mas ela se arrependeu. Ainda há um arrependimento na nossa vida, ainda tem chance, aleluia. E muitos não querem, muitos não estão querendo, irmão. E Manestina estão muitos fugindo do Senhor. Pensa que é a história de carochinha. Pensa que Jesus não está voltando. Ele está forte. Ele está voltando. Já me disseram, me ligaram lá também. Israel disse que já começou a guerra. Eu digo: ainda bem que o Senhor tinha algo comigo. Eu fui e vim debaixo da mão potente do Senhor. Uma turma que foi não passou na imigração. Voltou. E eles ligaram, pedindo oração. Eu digo: vamos orar. Mas voltaram para o Brasil, graças a Deus, porque temos que ficar por lá, irmãos. É muita fé. Mas foi um ano de oração que eu orei para Deus me levar e me trazer debaixo da mão potente. E quando eu vejo a história de Maria, não é diferente na sua vida. E hoje eu quero parabenizar todas as mães que estão aqui, todas as guerreiras, aleluia. Eu já sou bisavó. Para ter um neto, né? Para ter um bisnetinho de 4 anos. E eu quero parabenizar vocês. E Renata, eu quero te dizer, não estou te fazendo medo. Coloca a tua vida não, tá? Anda em retidão. Porque o Senhor, quando você começa a andar em retidão, o Senhor começa a trabalhar nos teus. Começa a orar dentro da tua casa. Consagra teu marido. Mesmo sem ele nem saber. Vou te ensinar aqui. Não precisa você falar em alto. Abaixa só você em espírito. Só em espírito. Estou ensinando para as mulheres também, não é só para a Renata.
mas o Senhor está mandando exclusivamente para Renata, mas vocês também podem pegar que tem marido rebelde e tem marido bom. Senhor, salva essa vida. Faça teu sonho. É assim que a gente faz. Eu fiz com todos os teus filhos e todos os teus servos, são pastores, diáconos da igreja. Esse que morreu com Jesus, com acidente, mas morreu em Jesus, não perdei pé no mundo. E o meu marido também. Mas era aqui a mão. Jesus salva. Mas não pelo ouvido que a gente sabe que fica irado, né, pai? Jesus salva. É só no pensamento. Porque o salmista, ele diz, Salmo 139, ele diz desta maneira: conheço os teus pensamentos, aleluia. O Salmo 139, se não me engano, aleluia, eu te sono, né, e sei e te conheço. E mais lá à frente ele diz: eu conheço os teus pensamentos. Então, quando nós clamamos ao Senhor, ele conhece, irmão. E nós sabemos que ele conhece tudo que nós estamos, até que nós nem falamos. É no gemido e no espremido que o Senhor está ouvindo a nossa dor. Às vezes nós não temos palavras de agonisa, aleluia, Livinha, nós não temos palavras. O negócio está tão puxado que nós não temos, mas nesse gemido e nesse espremido o Senhor diz assim: eu sei o que tu está pedindo aí. Eu sei o que tu está pedindo aí. Eu escutei, aleluia, porque eu sou do teu coração, teu pensamento. O inimigo, ele só vai ouvir o que você fala. Que sai da tua boca, o inimigo escuta. Mas o que não sai, ele não escuta nada. Ele não sabe nada. Agora, quando você revela a boca e fala, ele está ouvindo. Mas se você falar, a melhor oração é aquela de dentro. Que rasga por dentro o coração, mas você não diz o que é. Você não diz o que é. Mas o Senhor sabe. Amém? Já é 7h01, estou passando, estou deixando os irmãos fadigados aqui. As irmãs estão querendo ir para casa, estão fadigadas. Aleluia. Nosso Deus nesta noite, Ele é Deus dessas mulheres. Ele é o Deus que Ele renova, aleluia. Ele é o Deus nesta noite que Ele faz o sobrenatural acontecer. Essas irmãs lindas, maravilhosas aqui, olha aí, cada qual mais linda do que a outra. Aleluia. Hoje é o amanhã, o dia delas. Mesmo que você não tenha filho, mas o Senhor, Ele te abraça da mesma forma. Não fica preocupado com isso, não. O Senhor te abraça da mesma forma. Eu conheci recente agora, eu vou aqui 2 vezes. Isso está acontecendo na minha vida 2 vezes agora. Fala que eu me esqueci já. A gente está ficando velho, está ficando louco. Esquecida. Eu tenho uma cunhada da minha cunhada. Uma cunhada da minha cunhada. Eu fui em 2 eventos aniversário, e eu vi essa menina. E eu via ela. A primeira vez eu disse: você tem filho, né? Nem quero. Era nova, né? Menina nova. Tem seus 25 anos, eu acho. Aí, nem quero. Não quero filho dele. O marido dela. Passou. Aí teve outro aniversário na casa do meu filho, ela estava lá de novo. Aí o Senhor disse assim: diz para ela que vou dar um filho a ela. Eu digo: Jesus, mas ela vai quase embora naquele outro evento que eu fui, Jesus, como é que eu vou dizer dessa mulher que ela vai ser doida? Isso eu conversando que é coisa de doido, irmã. Quem tem intimidade com o Senhor é considerado doido. Aleluia. Porque a gente pensa que está ouvindo, ou então que está ficando cantando, porque só é a gente e a voz. Aleluia. Não tem outra coisa, é só a gente e a voz. É só a gente e a voz. É preciso nós identificar. Se vem de Deus. Mas só vem de Deus, né? Quem não consegue outro Deus, né? Aí eu disse: Jesus, como é que eu vou dizer dessa coisa? Se ela vai, eles que não querem.
Aí o Senhor diz para ela que ela engravidará daqui a 5 meses. E a minha perna começou a pensar. E eu sentada sem querer me levantar da cadeira, eu disse: por que a senhora fica só aí sentada? A senhora vai orar para nós, que é o aniversário do filho dele, né, do meu neto. Aí, vamos orar. Aí, quando comecei a orar, o Senhor disse: daqui a 5 meses, tu abraçarás a gravidez. Ela começou a chorar, ela foi diferente. Sentou-se no chão e derramou toda a lágrima que tinha. Passou o tempo. Passou-se 5 meses mesmo. Com 1 mês eu vi ela de novo. 5 meses de grávida. Ela me abraçando. Aí o meu filho disse assim: tá vendo aí? Ela só faltou engolir a senhora, não foi ela, não, era ele. Era o que estava nela. A raiva, a revolta, porque toda mulher quer ser mãe. Toda mulher quer ser mãe. Não existe isso, não. Toda mulher quer se sentir adotar. Né? E ali ela me abraçou, né? Tá com 1 mês. E agradeceu muito, eu disse: agradeço ao Senhor e ore só pela minha vida, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o que faz, Ele é o que mostra, Ele é o que faz tudo. Ele só me coloca de pé. Só o nosso Deus que Ele cuida de tudo. Outra vez também eu vi uma mulher grávida também, a tia da minha filha, da minha neta que estava aí. Eu disse: tu está grávida de um menino. Ela: Deus me livre. Hoje o menino está com 6 anos. E assim, irmão, por isso que muitas vezes eu recuo quando Deus me mostra. Deus fala muito, mostra muito, mas eu não me entrego. Quantas vezes isso já aconteceu? Eu estou vendo, mas não entrego. Estou falando, mas estou vendo, mas não entrego. Não falo, porque eu já fui apertada aqui, numa igreja, pelo adultério de um pastor. Um adultério de um pastor. E ele disse que eu era mentirosa. E eu via tudo. Mas a Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada. Eu disse: eu sei que você é o pastor, né? Eu sou ovelha pequena. Mas o mesmo Deus que você serve, eu também sim. O tempo vai te dizer, mas eu vou te dizer, Ele vai te mostrar. Agora eu só tenho pena do escândalo, porque você deveria renunciar enquanto Deus está falando contigo. Glória a Deus. O escândalo foi grande dele, fechou. Vamos orar, irmão, nessa noite, aleluia. Vamos orar, depois o pastor vem dar a bênção, aleluia. O pastor deve estar por ali. Uma pessoa também que eu tenho muita consideração, que é o homem que anda em retidão, é o pastor, aleluia, pastor Célio, com a esposa dele, irmão. Essa família eu aprendi a amar, as filhas dele, todos vocês aqui. Eu amo vocês todos, eu sou na minha, porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de conversa, porque quando Deus usa, onde assim ela já sabia, porque eu já tenho esse trauma que já veio já de muito longe. Aí então é por isso que eu fico muito ali na minha quietinha, mas eu amo vocês todas, aleluia. Até as que não estão aqui, Deus conhece o meu coração. Eu aprendi a amar, aleluia, essa congregação de uma forma extraordinária aqui neste lugar, porque quer saber da irmã Graça, eu não falo de ninguém, mas falo de Jesus, aleluia. Eu gosto de falar de Jesus. Para mim a vida de ninguém não interessa, interessa ao Senhor. Sem orar, irmã disse assim: vamos orar pela irmã, aleluia, porque Deus vai fazer nesta noite. Soberano Deus, Pai amado e Pai querido, meu Senhor amado, toma, Senhor, todas as tuas filhas, Senhor, que chegaram até aqui. Oh, Senhor, amanhã é o dia das mães, Senhor. Que maravilha, Senhor, dos seus privilégios, meu Pai, que nós temos de ser mãe. Meu Deus, aquelas que ainda não são mães, Senhor, mas eu sei que um dia vai ser. No nome de Jesus, toma tuas filhas nas tuas mãos. Meu Deus, toma, protege, aleluia. Guarda, Senhor, ela na caminhada. Meu Deus, a família dela, os esposos, os filhos, meu Senhor, dá livramento. No nome de Jesus, faça o teu sangue, Senhor, sobre a vida das tuas filhas. Meu Deus, os portais das casas delas, Senhor, no nome
Jesus. Livra, Senhor, do homem sanguinário. Livra de todo mal, aleluia. Na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, eu quem falo contigo. Toma minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Me dá mais sabedoria, Senhor, no céu. Aleluia. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite. Já te agradeço. E creio na vitória do povo de Deus. E as palmas para Jesus nesta noite. Aleluia. E vai ter mais encontro de mulheres, viu? Vai ter mais encontro de mulheres. Aleluia. Com mais experiências. É a primeira assim, né? Mas depois vocês vão ver a glória de Deus aqui dentro. Aleluia.